Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Boa noite, Rodrigo. Estamos começando mais um Que Queijo é Esse? Hoje teremos o queijo do baú, o queijo tradicional paulista. É isso que a gente vai tentar entender hoje. O que é o queijo tradicional paulista do baú? Ó, já tá bonitão, aí tá bonitão. Então, para começar, Rodrigo, onde que fica o queijo do baú? Bem, primeiro, boa noite a todos. Queria muito agradecer o seu convite, o convite da Queijaria, e lembrando sempre que vocês são os nossos padrinhos, então sempre podem contar com a gente para o que der e vier, para as loucuras e não loucuras que vier. Enfim, vamos lá. A queijaria, né, o queijo do baú, ele é feito no sítio Santo Antônio. O sítio Santo Antônio, ele fica no Vale do Baú, que é uma região meio remota, que fica no município de São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Ele fica localizado aos pés da Pedra do Baú. Pedra do Baú é um marco da Mantiqueira Paulista ali, que fica na divisa de Campos do Jordão, que é a cidade mais conhecida da região ali, e São Bento do Sapucaí. Então nós estamos aí num vale entre essas duas cidades, aos pés da Pedra do Baú. Bom, avançando aqui, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco sobre o projeto, como é que foi a ideia, como que vocês foram realmente pensando em resgatar o queijo, aquela viagem que a gente fez, que a gente conversou bastante. Conta um pouco dessa história, do percurso de vocês até hoje, para chegar no queijo do baú. Ótimo, então ó, temos o quê? Umas 2 horas de live hoje para poder contar a história ou eu tenho que contar em 5 minutos? Vamos, 7 minutos, vamos, 7 minutos. tá, vamos ter assim o meio mineiro, meio paulistano, assim, paulista, e a gente chega no meio termo, né? Mas é o Isso seguinte, mesmo. essa propriedade, o sítio de Santo Antônio, né, ele foi comprado pela minha família há mais de 10 anos. Lá, quando a gente comprou esse sítio, a gente encontrou ali entre os familiares que já moravam lá, as pessoas, os moradores mais antigos, uma receita que, na verdade, era uma receita de queijo fresco. A gente comprou umas vacas leiteiras e isso acabou que elas dão leite, temos que armazenar os leites que elas davam. A gente acabou pegando dessa receita, né, e trazendo para o nosso sítio para fazer o queijo fresco. Aí, esse queijo fresco, que na época ainda era o fresco, começou a fazer um certo sucesso, mas uma coisa bem ali entre os moradores, enfim. E eu tive a grande ideia, falei, bem, já que aqui parece ser um lugar legal para fazer queijo, eu vou fazer o queijo da canastra, na vila, no Vale do Baú. Foi aí que o Fernando entrou, que eu fiz aí, isso foi 2018, se eu não me engano, 2018. Aí o Fernando entra, eu me inscrevo num desses cursos, dessas viagens, da Canastra, que foi realmente o melhor lugar que eu poderia ir, dentre todas as opções de viagens que vocês oferecem. Essa era a mais assertiva para o nosso caso, que era a questão do reconhecimento da tradição de um queijo que está lá sendo feito há muito tempo. Então, eu fui na Canastra, conheci vários produtores, consegui entender como valorizar, né, o tradicional, não o contemporâneo, que a minha dúvida, eu acho que até aquele momento era se eu parto para uma linha de um contemporâneo, de um queijo contemporâneo, para uma receita mais nova, ou seguiria aquela receita de base. Enfim, fiz o curso, lá caiu a ficha. Fernando, sou extremamente agradecido, porque várias horas a gente conversamos, para entender aonde que o queijo do baú podia chegar, o que era o queijo do baú, quais eram as nossas intenções. Enfim, tudo isso culminou que num dia pós-viagem, eu entreguei esse queijo fresco, que era um queijo bem achatado, bem diferente do que é o queijo do baú hoje, para o Fernando, para ele só fazer um teste, né, no caso, que seria um teste de maturação. Esse queijo até então, ele não era maturado, era um queijo fresco. E aí, depois de 3, 4 meses desse queijo, acho que estava em Morungaba, numa maturação bem extrema, ele me liga e fala, ó, seu queijo está aqui, resistiu, tem um baita futuro. Vamos só trabalhar algumas questões, vamos modificar alguma coisa da receita, enfim, vamos adaptar para torná-lo um queijo viável do ponto de vista comercial e higiênico também. E aí que a gente fez essas modificações,
aprendemos a maturar essa peça, aprendemos a maturar o queijo fresco, acabou descobrindo também, o Fernando fez parte disso, que esse era um queijo, era maturado há muito tempo atrás, esse queijo foi maturado, e ele é um queijo que, no início do século passado, né, no caso, ele foi para lá na mão de moradores, lá de famílias que foram morar inicialmente no Vale do Baú. Lá eles passaram a fazer esse queijo, adaptá-lo à região, aos insumos, enfim, e passaram a vender esse queijo em Campos do Jordão. E aí que a gente começou a trabalhar essa ideia da história por trás, dos personagens que estavam ali, das famílias que fazem parte do queijo do Baú, enfim, e a coisa foi andando e graças a Deus a gente está conseguindo cada vez mais evoluir tanto na questão do queijo, na manufatura do queijo, quanto na consistência do que a gente quer ser. Eu vejo que é um projeto muito interessante, a gente conversa muito, porque tem essa questão do resgate, né? Quer dizer, teve primeiro essa intenção de entender como era o queijo, entender o que as pessoas estavam comendo hoje, para depois olhar para trás, né? Então, vira e mexe, o Rodrigo me manda algumas imagens de coisa que ele descobriu lá, uma casa de passagem, uma história da avó Dita, cada hora uma questão diferente, que é essa reconstrução. Quando a gente fala em resgate, é muito isso, né? Então, quando a gente fala dessa questão de um queijo tradicional, nem o Rodrigo falou da canastra, e aí temos vários outros pelo Brasil, Serrano no Rio Grande do Sul, o Coalho no Nordeste, inúmeros outros. O projeto do queijo do Baú, ele é muito mais do que simplesmente produzir um queijo, né? Ele passa por esse processo de resgate, de compreender a região. Então, acho que é bem interessante o projeto nesse sentido de buscar resgatar, e todo mundo vai entender que é um queijo muito diferente. Não sei se, pessoal, dá para você mostrar o queijo aí já? Agora está levantando, está dando para todo mundo ver melhor. O queijo do Baú é um queijo muito diferente. Acho que diferente de tudo que já se viu aí, porque a própria receita é uma receita muito simples. Então, eu queria que você falasse um pouco mais do queijo, né? Do queijo que está sendo maturado hoje por vocês e todo esse processo. Bem, primeiro que toda a produção, 100% da produção, ela acontece no nosso sítio. Isso é importante. Então, são vacas, né? Então é leite de vaca. Esse aqui é um queijo de leite cru, como os grandes queijos tradicionais mineiros, assim. Ele é feito de leite cru, é uma receita que a gente imagina que a base dela vem ali de Minas Gerais, tem ali uma raiz dos queijos mineiros, os queijos de Minas, né? Então ele é um queijo de vaca, a gente tem hoje exatamente, nós temos 12 vacas lactando, então a nossa produção é pequena, a gente faz em torno de 150 a 160 litros por dia, o que nos dá uma autonomia de 10, 11 peças, às vezes 9, depende um pouco dessa situação. Então, esse queijo é de fermentação natural, que eu acho que isso é bem legal, né, de comentar. Então, a gente não coloca nenhuma bactéria exógena, não tem nenhum pingo, como é o da canastra, não existe nada. A fermentação toda é feita com os lactobacilos, enfim, com as leveduras que estão no leite, que estão presentes no leite. O Vale do Baú, ele é bem específico, é bem peculiar na questão geográfica, né? Confere àquela região uma característica única, porque tem fungos específicos, a variação, a amplitude térmica é muito específica e a vegetação acaba sendo específica, tanto é que o vinho também está sendo muito bem feito lá por vinícolas, porque ali tem um microclima específico, e isso faz com que o queijo, né, reflita todo esse terroir no queijo. Forma-se essa casca em 4, 5 dias, então assim, essa casca, isso é uma característica do queijo. Todo mundo pergunta como é que a gente faz para formar uma casca tão firme aqui, ó. Em 4, 5 dias é o Vale do Baú, e é claro, todo o cuidado que a gente tem com o leite, com as vacas, etc. Tem como característica principal o fungo branco. Isso, a gente não raspa, não lixa, não faz a glosagem, nada. Não é um queijo que fica com a casca. A casca é muito mineral, a casca tem esse sabor mineral. Uma das massas mais polêmicas da história da queijaria. Exatamente, e põe polêmica nisso. Muito legal, enquanto o Rodrigo abre, né, estava falando do Lucas. O Lucas é o nosso coordenador técnico, né, na queijaria.
A gente tem um projeto que chama DNA Queijaria, que faz consultoria e acompanha, né, os produtores. Dá uma olhada nessa massa, gente. Dá uma olhada na cremosidade disso. E é muito interessante que muita gente acha que tem contaminação, que é um queijo cheio de problema. E é impressionante assim, a qualidade, o sabor, a profundidade, né? E a quantidade de levedura diferente que tem aí, né? Então Essa massa aqui, ela já me deu muita dor de cabeça, porque é o seguinte, quando a gente começou a maturar o queijo, né, isso logo quando a gente voltou, na minha concepção, também, desculpa o palavreado, mas eu achava que isso aqui era um patê de bosta de cavalo. Só que aí, quanto mais eu estudava, né, e mais a gente tentava isolar todos os fatores possíveis de contaminação, né, que são contaminações indesejadas, mais a casca, mais o interior ficava com olhadura. Aí o Fernando, graças à sua, né, a intervenção, chegou e falou: Rodrigo, é natural, deixa rolar esses propiônicos todos aí, essas leveduras, deixa, porque não tem jeito. O artesanal é assim, vocês estão numa região muito específica, um microclima, um terroir único. Então, ao invés de você tentar eliminar essas olhaduras ou o que for, deixa assim. E o nosso queijo do baú, ele tem uma personalidade que vai mudando com os dias, com os lotes, choveu mais, tem mais umidade. É o que a gente tem falado, né? Para quem não está acostumado com o universo do queijo, a gente precisa de um leite de muita qualidade, precisa toda a questão de boas práticas, higiene e depois muito estudo, né? Então o que a gente está falando é que um queijo como o baú, que está em evolução, que tem uma história super recente, se você olha para o queijo e, como alguns escreveram, já joga fora, você não vai estudar para tentar entender o que tem de bom e o que tem de ruim nele. Isso é o mais importante. É muito legal que o nosso público da queijaria que vem atrás do baú já tem o seu público específico, né? E as pessoas já entendem isso, né? Que o queijo do outono vai ser diferente da primavera e assim por diante. Então é um público que tem a cabeça aberta para comer um queijo que tem uma receita específica, mas que ele tem essas nuances. Eu acho que é muito interessante isso na questão até da amplitude da nossa alimentação, né? Porque a gente se acostumou a comer. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, falando de padrão, tá aí no nosso IGTV, que a gente se acostumou a comer só aquilo que as pessoas fazem a gente comer, não experimentar e ver o que a gente realmente gosta. Então o baú pra gente é um prato cheio nesse sentido. Rodrigo, agora a gente vai para a parte final, hein? Que é uma brincadeira baseada nos programas antigos de televisão que chama Sem Pensar. Eu faço a pergunta e você responde sem pensar, tá pronto? Meu Deus do céu. Vamos lá. São 5, tá? Primeira. Bicicleta ou Kombi? Bicicombi. Trapaceou. Queijo tradicional é? Curado. Porque, para quem não sabe, você é um educador físico. Atividade física e queijo combinam? Todos levam para uma única direção, a saúde. Perfeito. De 0 a 10, qual o medo que você tem de olhaduras? Agora 0. Ótima resposta, gostei. E se a avó Dita, que tá por trás de toda essa história de resgate e tudo mais, se a avó Dita ressuscitasse agora, chegasse na sua frente, o que você perguntaria para ela? Tá valendo a pena? Gostou? Legal, Rodrigo. Obrigado. Tá muito diferente. Mudei muito. Não é mais o seu queijo. Ia ter que fazer umas 40 perguntas para o resgate ser um pouco mais rápido. Ela vai chegar, não tem nada mais a ver, você mudou tudo. Tem que fazer assim, assado. Falei, então tá bom. Não é mais o seu queijo, tá? Eu mudo. Legal. Bom, obrigado, gente. Foi um grande prazer para quem quiser visitar o baú na hora que for possível e acompanhar aí o @queijo do baú no Instagram. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Eu agradeço. Um grande beijo a todos. Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse?